Amigos, aconteceram os últimos jogos aí da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Agora realmente só faltam duas rodadas para poder acabar o campeonato e o Bahia chega para essas duas rodadas com uma situação muito delicada, muito complicada. E a gente mais uma vez vai trazer a análise aqui do matemático Paulo Pires, o Paulinho lá do plantão do Paulinho, para poder analisar o que vai ser feito, o que deve ser feito para essa reta final ter um final feliz para o torcedor tricolor. É difícil, a situação não é fácil, mas não é impossível. Vamos ver isso e mais no nosso conteúdo de hoje. Bora que bora para mais um vídeo aqui no canal. Fala, nação tricolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve e ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia aqui no canal. E claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. Tá na sua tela, visite o canal do Paulinho, se chama Plantão do Paulinho, e é bem interessante. Vamos ver aí como que essa rodada chegou ao fim. Parte de baixo da tabela. Fortaleza venceu o Braga, chegou a 48 pontos e está matematicamente livre do rebaixamento. Por quê? Goiás tem 41. Se o Goiás venceu, o Goiás tem 41. O Bahia tem 41. Se o Bahia vencer os dois jogos, vai chegar a 47. Então Fortaleza e Cuiabá, que tem 48, são livres do rebaixamento. Falei do Goiás porque o Goiás perdeu para o Grêmio de virada por 2-1, tem 35 pontos e está matematicamente rebaixado. Por quê? No máximo, ganhando os dois últimos jogos, o Goiás vai chegar a 41 pontos e 10 vitórias. O Vasco já tem 42 pontos, então está rebaixado o Goiás. Goiás 35, Coritiba 30, América 21 estão matematicamente rebaixados. Corinthians 47, Cruzeiro 45, Santos 43, Vasco 42 e Bahia 41. Uma vaga para 5, né? Mas na prática mesmo, o Corinthians não tá nesse bololô, não. Muito improvável que chegue no Corinthians essa situação. Já tá praticamente livre, vai definir sua vida, inclusive de maneira matemática, na próxima rodada, com certeza, na minha humilde opinião. Então, uma vaga para 4. No momento, essa é a realidade, né? Então, um desses 5 aqui, no ano que vem, vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Uma curiosidade, pessoal. Todos aqui que disputam o não rebaixamento têm 11 vitórias. Ninguém tem uma vitória a mais aqui. Ó, Corinthians, 11 vitórias. Cruzeiro, 11 vitórias. Santos, 11 vitórias. Vasco, 11 vitórias. Bahia, também 11 vitórias. Outra curiosidade. Bahia, Vasco, Santos, Cruzeiro e Corinthians são campeões brasileiros da Série A. Caíram 2 que não são e um que é. E agora outro, que é campeão brasileiro, vai cair. O Bahia, se eu pegar só Bahia e Vasco aqui, por exemplo, aliás, o Bahia, atenção, hein? O Bahia pode ser rebaixado na próxima rodada, mas para que isso aconteça, o Bahia tem que perder para o América, já rebaixado América lá em BH. O Vasco tem que vencer o Grêmio na Arena, em Porto Alegre. E o Santos tem que vencer o Atlético Paranaense em Curitiba. Então tem que ter derrota do Bahia e vitórias de Vasco e Santos para que o Bahia seja rebaixado na rodada. Recapitulando, e aí não envolve o Cruzeiro ou o Corinthians. Se Santos e Vasco ganharem, o Bahia perder nessa rodada 37, o Bahia já tá rebaixado. Cara. Ai, meu Deus. Só com essa combinação. Bahia, para escapar do rebaixamento, se o duelo for contra o Vasco, o Bahia tem que fazer, dos últimos 2 jogos, 1 ponto a mais que o Vasco. Se o Vasco fizer 3, o Bahia tem que fazer 4. Claro, se o Vasco fizer 4, o Bahia tem que fazer 6. Não tem que fazer 5 pontos em 2 jogos. Ou faz 4, ou faz 6. Por que eu falei isso? Se o Vasco fizer 3, vai a 45 e 12 vitórias. Certo? O Bahia faz 4 pontos, vai a 45 e 12 vitórias. Como o Vasco tem saldo menos 10 contra saldo menos 5 do Bahia, teoricamente, pelo saldo, o Bahia ficaria à frente do Vasco da Gama. Em relação ao Santos. Ou seja, se o Bahia ganhar o seu jogo, um dos 2 jogos, e perder o outro, e o Vasco empatar os 2, por exemplo, né? Chegar aí aos 44, os 2 times chegarem aos 44, o Vasco conquistar 2 pontos e o Bahia conquistar 3, o Bahia tende a ficar por conta do saldo. Né? Essa é a realidade hoje nessa briga direta com o Vasco. O Bahia tem que fazer 2 pontos a mais que o Santos
nas 2 últimas rodadas. Certo? Se, por exemplo, se o Santos fizer 4, o Bahia tem que fazer 6. Se o Santos fizer 2 pontos, 2 empates, o Bahia tem que fazer 4, e assim sucessivamente. E agora a ordem inversa, né, pessoal? O Vasco, por exemplo. O Vasco tem que fazer a mesma pontuação do Bahia para escapar. Se o Bahia fizer 6 pontos, o Vasco escapa com 6. Independente dos outros aqui, ó. Bahia faz 4, o Vasco faz 4, escapa. Bahia faz 3, Vasco faz 3 pontos, escapa. Bahia faz 2, Vasco faz 2 e escapa. E assim sucessivamente. Em relação ao Santos, Santos pode fazer um ponto a menos que o Bahia para escapar. Por exemplo, o Bahia faz 4 pontos. Se o Santos fizer 3, escapa. Ou o Santos fazer 6 e o Bahia fazer no máximo os 4 pontos, ou o Santos, se o Bahia fizer 4 pontos, vai chegar na 45, o Santos escapa com 3. Porque aí se o Bahia fizer 4 pontos aqui, ele vai a 45 e 12 vitórias. O Santos tem que fazer uma vitória. Se empatar os 2 jogos, vai a 45 e 11 vitórias. Então vai depender muito da situação. O Bahia, por exemplo, se o Bahia fizer 3 pontos, vai a 44 e 12. Aí o Santos, para escapar em relação ao Bahia, teria que fazer 2 pontinhos, 2 empates. Em relação ao Vasco, o Santos tem que fazer a mesma pontuação do Vasco. Se o Vasco fizer, por exemplo, se o Bahia ganhar os 2 jogos e o Vasco, por exemplo, fizer 4 pontos, o Santos, para escapar, tem que fazer 4. Se o Vasco fizer 3, o Santos, para escapar, tem que fazer 3. Então, essa é a questão importante. Não quero confundir muito a cabeça do torcedor aí, mas só para que você tenha uma visualização aqui, para você poder visualizar, como o Bahia tem 41, o Vasco tem 42 e o Santos tem 43, a projeção é simples, né? O Bahia tem que fazer um ponto a mais que o Vasco, certo? Para terminar igual com o Vasco da Gama e, consequentemente, garantir a permanência. Ou o Bahia, se for o adversário, for o Santos, tem que fazer 2 pontos a mais que o Santos ao final dos 2 jogos. Cruzeiro, pessoal. Como o Bahia só pode chegar a 47, se o Cruzeiro vencer um dos 2 jogos, estará livre do rebaixamento. Por que o Cruzeiro não pode empatar os 2 jogos, Paulinho? Pelo seguinte, se o Cruzeiro empatar os 2 jogos, ele vai a 47 e 11. O Bahia ganha os 2 jogos, vai a 47 e 13. Então o Cruzeiro tem que ganhar um dos 2 jogos, se o Bahia, claro, ganhar os 2 jogos. Corinthians tem 2 jogos. Um empate garante matematicamente Corinthians. Sábado, por exemplo, abrindo a 37ª rodada em São Paulo, tem Corinthians e Inter. Quando a bola rolar no 0-0, o Corinthians estará garantindo matematicamente a sua permanência à Série A da próxima temporada. Corinthians 47, Cruzeiro 45, Santos 43, Vasco 42, Bahia 41, são os 5 que brigam para escapar do rebaixamento. Perfeito? Santos. Vamos olhar o Santos de novo aqui, o Peixe. O Bahia pode chegar a 47 e 13. O Santos, para escapar, tem que fazer 6 pontos. Se o Santos fizer 4 pontos, vai chegar a 47 e 12. Ficaria atrás do Bahia também. Então essa questão é importante, ó. Como os 3 aqui, ó, os 5 têm 11 vitórias, mas os 3 estão mais próximos aqui, Santos, Vasco da Gama e Bahia, em relação ao Bahia, por exemplo, o Bahia pode chegar, se vencer os 2 jogos, a 13 vitórias. Esse é o problema aqui para Vasco da Gama e Santos. Então eles não podem empatar em pontos com o Bahia, porque se empatar em pontos com o Bahia vai ter vitória ou vitórias a mais que eles aqui. Espero não ter sido muito complexo na explicação, na explanação a partir de agora. Resumo aí que o Paulinho trouxe a situação do Bahia é complicadíssima, o Bahia tá arrombado, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Tá bom, pessoal? Deixa eu passar os jogos que faltam aqui, ó. Vamos ver aí. Para o Bahia, América lá em BH e o Atlético Mineiro em Salvador. Corinthians, Inter em São Paulo, Coritiba na capital paranaense. Cruzeiro, Botafogo no Rio, Palmeiras em casa em BH. Santos, Atlético Paranaense em Curitiba, Fortaleza em casa. E o Vasco, Grêmio agora em Porto Alegre e na última rodada, Bragantino lá em São Januário. Quero ao Porto Alegre. Deixa eu voltar essa parte aqui que ela é importante, tá? Deixa eu trazer a tabela.
O Bahia, ó, tem 1 ponto de diferença pro Vasco, tem 2 pontos de diferença pro Santos, tem 4 pontos de diferença pro Cruzeiro, tá? É, isso que ele trouxe aí é a pontuação no primeiro turno. O Bahia no primeiro turno, nos 2 jogos que teve contra América e Atlético, fez 3 pontos. O Corinthians fez 4, estaria livre. O Cruzeiro fez 1 e estaria livre porque o Bahia chegaria, tem uma distância de 4 pontos para o Cruzeiro, né? E só conseguiria 3, então aumentaria essa distância aí para. Ficaria uma distância de 2, na verdade. E o Santos, que é o grande ponto aqui que eu queria destacar para vocês, né? O Santos pega o Atlético Paranaense fora, mesmo sem querer já muita coisa no campeonato. É um jogo difícil. E pega o Fortaleza em casa, que também já não quer mais nada no campeonato, se livrou. É, não dá para saber se vai ser um jogo fácil ou difícil. E aí, nesses 2 jogos do primeiro turno, o Santos fez 1. Se repetir exatamente o que aconteceu no primeiro turno, o Bahia ganhar um jogo e perder o outro, ganhar do América e perder do Atlético, vamos lá, e o Santos fizer a mesma coisa, né? O Santos acabou empatando com o Atlético e perdendo pro Fortaleza. Se acontecer a mesma coisa, ou inverter, por exemplo, né? É perder pro Atlético e empatar com o Fortaleza, o Bahia acabaria aí passando o Santos por conta do critério de saldo de gols. E também de triunfo, né? Primeiro triunfo, né? Porque todo mundo tá com 11. Então, triunfo. O Bahia faria mais 3, ia 44, o Santos faria mais 1, ia 44 também. Então, esse ponto aí, para quem tava tirando o Santos da briga, desconsiderando, ainda há uma ameaça. Mas não dá para confiar nisso, né? Apesar de que agora o Bahia não depende só dele. Tem que ganhar e torcer por outros resultados. O alento é que não é um time só, né? Não é torcer só contra o Vasco. Tem Vasco, Santos, Cruzeiro, apesar de já estar mais tranquilo. Eu acredito, né? Então tá. É esse o bololô aí do momento, tá? Enfim, gente, é isso. Este foi o nosso vídeo de hoje. A gente traz aqui o vídeo do Paulinho, né? Que tem um canal muito bacana sobre futebol. Mas vamos pausando, comentando, resenhando, para justamente a gente em conjunto tentar entender o que é necessário, tá? Eu já tô até desgastado, cansado, exausto com o estudo, de ficar fazendo conta, de olhar a tabela, de olhar outros confrontos e tudo mais. Então eu tô tentando até me controlar mais nesse sentido, mas a gente tem que trazer para você, torcedor tricolor, informação e o panorama atual. O panorama atual é esse, tá? Você acredita na permanência? Fala aí nos comentários. E claro, deixe seu like, se inscreve, ativa o sino, compartilha para ajudar no crescimento do canal. Beijão, um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mário Nordeste. E você?